da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica, e hoje eu trago para vocês aqui os tópicos selecionados da unidade número 2, né? Então, a gente já fez a aula número 1, onde eu deixei para vocês tópicos selecionados da unidade número 1, e lá também eu deixei, né, os prazos, limites, né, para que vocês planejem as atividades, né, dentro do que é possível, as datas, limites, fazer o quanto antes, porque vocês têm duas possibilidades de tentativas, né, então é importante que aproveitem essas duas tentativas. Quem não viu, né, a gravação da aula 1, não pôde também estar ao vivo, é importante que depois dê uma repassada. Logo após as aulas, eu estou de imediato enviando para vocês sempre a gravação, pelos avisos, ok? Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Carlos Eduardo, já nos conhecemos anteriormente, né, no nosso primeiro encontro. Então, hoje eu vou dar início aqui à nossa aula, vou começar compartilhando a tela, ok? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui o nosso slide de aula. Então, nossa disciplina aqui, deixa eu só colocar aqui, cadê a caneta? Um instante, vou ter que tirar aqui, deixa eu tirar o compartilhamento, só um instante que eu preciso colocar o slide de uma maneira que apareça, né? Aqui para vocês a caneta que eu possa compartilhar, à medida que eu vou falando, vocês vão vendo, né? Deixa eu ver aqui, agora sim. Vamos lá, vai dar certo agora. Só um instante, agora sim eu compartilho com vocês a minha tela. E aí sim vocês vão poder acompanhar aqui, ó. Então, a disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica, nossa aula número 2. Sejam todos muito bem-vindos. Tanto você que está aqui no encontro ao vivo, que eu vou acompanhar o tempo inteiro o nosso chat, sempre, né, para tirar dúvidas ao vivo, como também você que está escutando agora a gravação também, seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui também nessa aula, ok? E quem está assistindo a gravação depois, não tem a chance de falar ao vivo a dúvida, né, por meio do chat, pode depois falar com tranquilidade também lá no fórum de dúvidas, ou pode mandar mensagem pela caixa de entrada, tá certo? Então aqui vamos dar sequência no nosso slide, aula número 2. Eu já me apresentei anteriormente, sou o professor Carlos Eduardo, deixei aqui registrado para vocês minha trajetória, desejando sucesso, né? Atenção às datas que eu enfatizei na primeira aula, tá? Quem não viu, repasse depois lá. O plano de ensino está disponível lá no Canvas, tá? Vocês podem sempre acessar, sempre acompanhem o plano de ensino. CPA, Comissão Própria de Avaliação, de tempos em tempos vocês são solicitados para responder alguns questionários, algumas pesquisas. Participem, é muito importante, né? Vocês estarão contribuindo para a excelência do curso, porque somente ouvindo, né, as opiniões dos diversos atores envolvidos no processo que a gente consegue a melhoria contínua, tá certo? Então participem, são rápidos esses questionamentos, vocês têm tanto a parte ali de assinalar, como também a de colocar opiniões com os espaços, as observações, vocês podem escrever também. Então, de tempos em tempos serão enviados para vocês, né? Esses questionários, essas pesquisas e o convite por meio dos avisos. Participem. Então, aqui nós temos o conteúdo do e-book número 2, inversão de frações, né? Como encontrar a inversa de uma fração, propriedades das matrizes inversas, sistemas de equações lineares. Vamos falar sobre isso hoje, no método de eliminação de Gauss, escalonamento. Então, aqui é o que vocês têm lá no e-book 2, e eu trago tópicos selecionados desse e-book número 2 no nosso encontro ao vivo 2, nesta aula de hoje. Então, você que está aqui ao vivo comigo, muito obrigado. E você que está assistindo depois da gravação também, é muito bem-vindo. Então, vamos falar primeiramente em inversão de matrizes, né? Na aula número 1, nós falamos muito sobre matrizes, os tipos de matrizes, né? Agora nós vamos falar sobre inversão. Como que a gente faz, né? A inversão de uma matriz, vamos ver? Então, a inversão de matrizes. Então, vamos considerar uma matriz quadrada A, de ordem N. Vamos representar por A menos 1 a inversão da matriz, ok? E podemos dizer que uma matriz, ela é inversa, né, de uma outra, né, se ela satisfaz essas condições, ó. A matriz original vezes a sua inversa, ela vai gerar a matriz identidade. E a matriz inversa vezes a original também gera a identidade. O que é uma matriz identidade? Vamos ver?
Então, ó, eu vou primeiro pegar aqui um exemplo, vai ajudar para vocês compreenderem, né? Então, olha, essa é a matriz que foi dada. Vamos verificar se essa é a inversa mesmo, né? Aqui está representando como se fosse, está usando a simbologia A é menos 1, indicando que é a inversa da matriz A, mas será que ela é realmente, né? Vamos verificar? Vamos ver se gera a matriz identidade quando a gente multiplica a matriz A pela matriz, a suposta matriz inversa, né? Será que ela é realmente a matriz inversa? Vamos ver. Então, a gente tem aqui, ó, A vezes A menos 1, que é a matriz original, vezes a suposta matriz inversa. Aqui é uma multiplicação. Como que a gente faz mesmo a multiplicação, né? Você pega aqui, coluna, né? Vai multiplicar vezes a linha. Você fixou a primeira coluna, a gente falou sobre isso na aula 1, multiplicação de matriz, né? Então, ó, 3 vezes 1, 1 vez menos 2, está aqui, ó. Tá vendo? Depois fixou aqui a primeira linha, vezes a segunda coluna, fazendo a distributiva, 3 vezes menos 1, né? E depois 1 vez o 3, tá aqui, tá vendo? A mesma coisa embaixo, depois você fixa, né? A próxima, deixa eu apagar aqui só para não misturar. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação. Então, agora, deixa eu apagar que a gente vai usar de baixo. Então, agora eu volto aqui o lápis, só um instante. Agora sim, ó. Fixando a linha de baixo, ó, a gente vai fazer a distributiva também, né? Fazendo a multiplicação aqui pela primeira, vai ficar 2 vezes o 1, que está aqui, e 1 vez o menos 2. A gente está fazendo linha vezes coluna, né? Porque a gente fixou aqui a linha e está variando as colunas na outra, ó. Agora também a próxima coluna vai ficar 2 vezes o menos 1, que vocês estão vendo aqui, e 1 vez o 3. A gente faz a multiplicação, né? Então, fazendo aqui agora a multiplicação, vou apagar de novo para não misturar muita informação. Aqui apagar, vamos lá, apagar aqui tudo. Então, vamos ver aqui as multiplicações. Será que a gente chegou na multiplicação realmente na matriz identidade? Então, vocês vão perceber agora, ó. 3 vezes 1, 3. 1 vez menos 2, menos 2. Então, 3 com menos 2, gerou aqui o 1. Depois, 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vez 3, 3. Menos 3 com 3, gerou 0. 2 vezes 1, 2. 1 vez menos 2, menos 2. Juntando tudo aqui também dá 0, porque dá 2 com menos 2. E 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vez 3, 3. 3 com menos 2, 1, ok? Essa é sim a matriz de identidade. Qual que é a característica da matriz de identidade? Você só tem a diagonal principal com números, os demais números, na verdade, são zero sempre, né? Você vai ter só a diagonal, que vai ter sempre elementos iguais a 1. Então, essa é a característica aqui da identidade. Deixa eu apagar e mostrar para vocês. Então, a identidade, ela tem sempre essa característica especial. Você tem os elementos zeros, né, nas outras posições, e na diagonal principal, que é essa que vai da esquerda para a direita, sempre vai ser composta por números 1, tá certo? Essa é a identidade. Então, como a gente conseguiu a identidade, é verdade, né? Essa matriz realmente é a inversa da primeira matriz que foi dada aqui, a matriz A. Então, se você quer verificar se uma matriz é inversa da outra realmente, você multiplica e o resultado tem que ser essa matriz identidade, onde quase todos os elementos são ser zero, à exceção da diagonal, que vai ser 1, né? Aqui terminou dando a mesma quantidade de elementos, porque era uma matriz pequena, 2 por 2, mas se fosse uma matriz maior, você ia perceber que, né, no entorno a maioria é zero e só a diagonal que é composta por número 1, ok? Vamos lá, então, vimos aqui que ela realmente é inversa, está correto. Mostramos que ela é inversa porque multiplicamos e encontramos a matriz identidade, ok? Alguma dúvida? Estou acompanhando aqui o chat, podem perguntar. Então, aqui é a mesma informação, eu só dupliquei, né, o mesmo slide. Como encontrar agora a inversa de uma matriz? Será que toda matriz realmente possui uma matriz inversa? Né? Como encontrar a inversa? E será que existe sempre a inversa? Primeiro a gente vai ter um teste para ver se existe a inversa, né? Se ela é inversível. Então, se você calcula o determinante de uma determinada matriz e ele deu diferente de zero, a matriz é inversível, ou seja, ela tem matriz inversa. Se você calculou o determinante de uma determinada matriz, né, e deu zero,
ela não é inversível. Então, esse é o teste primeiro que vai mostrar se existe ou não existe a matriz inversa, ok? Determinante deu diferente de zero, ok, vou continuar meu trabalho porque eu vi que existe a inversa. Determinante deu zero, não existe inversa, não preciso nem verificar mais, porque eu já garanti aqui que não existe pelo teste, porque o determinante deu zero, certo? Dúvidas, pessoal? Deixa eu olhar aqui no chat como que está. Se tem qualquer pergunta, qualquer observação, fiquem sempre à vontade. Então, vamos lá. Agora, o caminho que nós vamos usar para achar a matriz inversa, né, vai ser a ajuda dos cofatores, né? Como que a gente usa? O que é um cofator, né? Então, o cofator, ele é um elemento de uma dada matriz e ele obedece essa regra. Olha que regra que é do cofator. O cofator ele é aqui identificado com base no IJ, né, que tem a ver com a posição na linha e na coluna. E aí você faz o cálculo, sempre aqui menos 1 elevado à soma de I mais J, que são as posições ali de um determinado elemento na matriz, vezes o determinante de IJ, que seria justamente quando você elimina aquelas duas colunas, perdão, uma coluna em uma linha, justamente que estão nas posições, né, daquela, daquela referência que você está usando de IJ, tá certo? Com exemplo fica mais claro. Mas aqui você tem, né, como fazer o cálculo, né? Sempre esse menos 1 soma elevado a 1 a I mais J, que é a posição da linha na coluna, e você sempre cancela a linha, a coluna, de acordo com o IJ que você está considerando, ó. A gente vai ver isso no exemplo, vai ficar mais prático, tá? Vamos lá? Então, aqui, ó, vamos achar o cofator. Então, eu tenho aqui a matriz A, o A1, A12, A13, A121, A22, A23, A31, A32 e A33. Aqui são as posições dos elementos, né, na nossa matriz original. Mas eu quero achar os cofatores. Agora, percebam que eu troquei pelo A maiúsculo para indicar, né, aqui que eu estou trabalhando com os cofatores e não mais com a matriz original. Então, vou calcular aqui os cofatores pensando em A11, que é a posição, a mesma posição que estava o elemento, né? A2, A12, A13, só mudou que a gente está usando o A maiúsculo, né, para indicar que a gente já está trabalhando com o cofator. Para achar cada um desses cofatores, eu necessito da matriz original, né, para ver as suas informações, e vou seguir essa regra que a gente acabou de ver lá do menos 1 elevado a 1 mais j, né, e aí a gente vai fazer agora. Vamos ver? Então, ó, vamos fazer esse exemplo. Ó. Considere uma matriz A igual 1, 3, menos 4, 2. É uma matriz 2 por 2, né? A gente vai construir a matriz dos cofatores de A. Então, nós vamos inicialmente obter os cofatores da matriz A. Então, como que a gente faz isso? Para você achar os cofatores da matriz A, é da seguinte forma, né? A fórmula que a gente acabou de ver lá atrás, né? O menos 1 elevado a 1 mais j. Então, se eu estou calculando o cofator que está na posição 1 em 1, o 1 mais j vai ser aqui 1 mais 1. E o determinante do 1 e 1, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, mas antes, primeiro, eu vou mostrar essa conta aqui, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado vai ficar positivo, então ficou uma vez o D11, então deu só o próprio D11 aqui. E quanto vale o D11, que é o determinante aqui do contexto, né? Então, se você volta aqui, deixa eu só apagar para mostrar aqui melhor. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, pessoal. A gente está considerando posições 1 em 1, né? Então, eu estou considerando o determinante dessa posição. 1 em 1, então, eu vou eliminar a coluna 1, eu vou eliminar a linha 1, porque eu estou considerando aqui a posição 1 em 1. Lembram-se que eu acabei de falar que a gente cancela de acordo com esse J que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando primeiro com 1 e 1, então eu vou cancelar a linha 1 e coluna 1 sobrou 2. Esse 2 vai ser o determinante 1, 1, tá certo? Aqui, ó. O D1 vai valer 2. E como aqui já tinha gerado, né, menos 1 ao quadrado que deu 1 e ficou só o D1, é o próprio 2 que vai ser o meu cofator A11, ok? Agora vamos fazer o cálculo do cofator A12, né? Pela fórmula de novo, menos 1 elevado ao I, mais o J, que é a posição aqui, né, do cofator, que era a mesma posição do elemento original,
O D12 a gente vai localizar igual a gente acabou de fazer, só que agora, em vez de eliminar a coluna 1 e linha 1, a gente vai eliminar linha 1, né, e coluna 2. Vamos ver então como vai ficar? Primeiro aqui, o menos 1 ficou elevado a 3, porque era 1 mais 2. Quando é ímpar no expoente, né, prevalece o sinal da base, então vai ficar menos 1. Como era menos 1 vezes D12, ficou menos D12. Então, qual é o valor do D12? Volta lá na matriz, ó. Deixa eu apagar para mostrar para vocês aqui de novo. A gente volta na matriz. Eu estou considerando aqui, né, o D12. Então, eu vou cancelar, né, o 1 e o 2. Aqui, então, a gente vai ter cancelamento da linha 1, cancelamento da coluna 2, porque eu estou cancelando de acordo com a linha e coluna trabalhados. Eu estou trabalhando linha 1, coluna 2, né? D12. Então, eu cancelo linha 1, coluna 2, sobrou 3, que é exatamente o D12. Então, aqui é o D12, porque esse menos aqui na frente? Por causa daquele menos aqui da potência, né? Que era ímpar, o expoente, prevaleceu o sinal de negativo. E se você faz a multiplicação menos 1 elevado a 3, você vai ver que vai dar negativo mesmo, porque menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, vezes menos 1 de novo dá menos 1. Então, prevaleceu esse menos 1 na frente do D12, que gerou negativo aqui, e aí a gente chegou nesse menos 3, tá? Esse é o nosso novo cofator. E agora, para achar o cofator A21, a mesma coisa, né? A fórmula do cofator, menos 1 elevado ao I mais J. Aqui o D12 também faz aquele processo de cancelar linha e coluna e ver o que sobra, né? Para ver o determinante deste contexto, né? Então, ó, o cofator da posição 212 vai ser o quê? Ficou menos 1 elevado a 3 aqui, porque eu somo 2 com 1, né? Então, vai dar negativo, então vai ficar menos D21, porque o menos prevalece aqui. Aí depois eu vou achar o D21, volta lá de novo, ó, D21, deixa eu apagar aqui mais uma vez, e aí vocês vão observar aqui, ó. A gente vai ter então aqui, ó, eu estou olhando D21, tá certo? Ó, D21, então eu vou cancelar a linha 2, coluna 1, sobrou qual? Sobrou o 4. Então aqui, ó, é o menos 4, né, que sobrou, e aí ele é o D, o 21, e já tinha menos aqui por causa da potência, que era com expoente ímpar e com base negativa, ficou negativo. Então, ficou menos 4, vai gerar o mais 4, é o meu novo cofator, tá? É um processo repetitivo, requer atenção, já tem uma fórmula pré-definida, mas a gente vai fazendo aí, né, um por um, e aí vocês vão entendendo. Aqui, o A22 seria o quê? A fórmula de novo, menos 1 elevado ao I mais J, que nesse caso são 2 e 2, né? 2 mais 2, 4, deu par, toda vez que é par, ou ao quadrado ou expoente par gera positivo, né, no sinal. E como aqui é 1, não importa qual seja o tamanho do expoente, sempre vai continuar sendo 1 na multiplicação. A gente só vai ter que verificar sempre se é positivo ou negativo. Como o expoente é par, vai dar positivo, você verifica isso multiplicando para fazer o teste, se você desejar. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes menos 1 de novo dá mais 1. Então, menos 1 a quarta vai dar positivo, então não preciso colocar, né, um positivo na frente do D22. Agora eu só busco quem é o D22. Eu volto aqui de novo, né? E aí, quando eu venho aqui no D22, quem que eu vou cancelar agora, né? Se é o D22, linha 2, coluna 2. Então, sobrou 1. Esse é o D22, ok? Então, o D22 vale 1. Como aqui já tinha dado um positivo na frente, continuou sendo 1. Nós achamos todos os cofatores seguindo essa regra, essa fórmula. Então, a gente compõe a matriz dos cofatores, né? Como que é a matriz dos cofatores? Então, os cofatores são A1, A12, A21, A22, que nós usamos as fórmulas, fizemos os cálculos, chegamos no 2, menos 3, 4 e 1, que era o que vocês tinham aqui no slide anterior. Ó, 2, menos 3, menos 4, que deu mais 4, e o último aqui que deu 1, ok? São os cofatores localizados. Nós achamos a matriz dos cofatores, e elas serão, agora, essas matrizes dos cofatores, elas ajudarão, né,
numa técnica, né, para você chegar no cálculo da matriz inversa. Querem ver como que é esse cálculo da matriz inversa? Então, aqui eu só mostrei como achar a matriz dos cofatores. Se eu pedisse para vocês no exercício só os cofatores de uma determinada matriz, acabaria aqui. Mas se eu estiver buscando a matriz inversa, o processo de achar a matriz dos cofatores foi só uma parte do processo. Então, agora eu preciso achar a matriz inversa, nós vamos usar essa informação, né, a matriz dos cofatores. Então, como calcular a matriz inversa? Como que eu faço isso? Então, a gente tem aqui que a matriz inversa é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz dos cofatores transposta, tá? Transposta, melhor dizendo aqui. Então, a gente vai seguir essa outra fórmula, 1 sobre o determinante, a matriz que a gente aprendeu a achar agora, que é a matriz dos cofatores, só que eu vou fazer a transposição dessa matriz, tá certo? Vamos ver? Então, aqui, ó. A gente vai seguir um teorema que afirma que a matriz inversa ela pode ser obtida pela multiplicação do escalar, né, 1 sobre o determinante da matriz A, pela transposta da matriz dos cofatores, que eu acabei de falar, né? Você acha a matriz dos cofatores, faz a transposição, multiplica por esse escalar, que é 1 sobre o determinante de A, você acha a matriz inversa. É um pouco trabalhoso, mas é uma fórmula, você segue um procedimento, né? Vamos ver como que é o procedimento, ó. Vamos ver um exemplo, ó. Encontre a inversa da matriz A, 3, 1, 4, 2. Então, vamos calcular aqui a inversa da matriz A. Então, a gente primeiro precisa, para alimentar nossa fórmula, o determinante da matriz A. Então, aqui eu vou colocar os valores da matriz que a gente tinha, 3, 1, 4, 2. Como é uma matriz 2 por 2, nós vimos isso na aula anterior, como que a gente acha o determinante da matriz 2 por 2? Vocês se lembram? Então, é uma das matrizes, né, mais tranquilas, porque a multiplicação, né, das diagonais, 3 vezes 2 menos 1 vezes 4. Então, o que vocês têm aqui? 3 vezes 2 menos 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, ficou 6 menos 4, que gerou 2. Esse é o determinante da matriz. Então, eu já tenho o determinante que eu preciso para a regra, que é 1 sobre determinante, né, multiplicado a matriz dos cofatores transposta. Já temos o determinante, precisamos agora da matriz dos cofatores, e depois de achar a matriz dos cofatores, a gente vai usar a transposta, né, dessa matriz. Vamos ver, ó, como que a gente faz. Determinante já localizado, agora matriz transposta é o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Só que aqui ele é só uma parte, né? Lá já era a solução, porque no exemplo anterior nós queríamos a matriz, a matriz dos cofatores somente. Aqui não, a gente precisa da matriz dos cofatores para alimentar, né, esta fórmula que permite achar a inversa, tá? Então, para achar o cofator A1, a mesma regra que a gente acabou de ver, né? Menos 1 elevado a I mais J, que é aqui, ó, IJ, né? D ao quadrado dá positivo, ficou só o D1. Para achar o D1, elimina aqui 1, linha 1 e coluna 1, sobrou o quê? Sobrou 2, então aqui 2, aqui achamos o cofator A1. A mesma lógica, né, que a gente acabou de usar. Agora vamos lá, ó. A gente tem aqui A1, 2, vai ficar o menos 1 elevado a 1 mais 2, que é a posição IJ aqui, né, da nossa matriz. E aí a gente tem 1 mais 2, 3, deu ímpar, então vai dar negativa, porque o expoente é ímpar. E vai permanecer 1, só que negativo, né? Então vai ficar menos 1 ao cubo menos 1. Menos 1 vezes D1, 2, deu D1, 2. Como que eu acho D1, 2, né? Cancela a linha 1, coluna 2, sobrou 4. Tá aqui, ó, menos 4. Depois A2, 1. Vamos achar agora o A2, 1. Como que a gente acha, né? O A2, 1. Vamos lá. Vou voltar o lápis aqui. Então, A2, 1 vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1, que aqui é o meu I e o meu J, né? De acordo com a posição que eu estou trabalhando. Aqui o D2, 1, né? Vai ser considerado como? Com o cancelamento da linha 2, coluna 1. Sobrou quem? Sobrou 1, tá certo? Como aqui já tinha dado elevado ao cubo, deu negativo, ficou menos D2, 1, então ficou menos o 1, né? Que aqui é o valor desse cofator, nessa posição.
Falta o último, né? Então, o último está aqui do lado, ó. O A22, que é menos 1 elevado a 2 mais 2, deu par aqui no expoente, então dá positivo, vai ficar 1 vezes A22. Lembrando que esse A22 aqui é a posição, eu somo I mais J aqui, né, no expoente do menos 1. Como deu positivo, porque é menos 1 a quarta, né, o expoente é positivo, ficou positivo aqui, o 1 não precisa ser considerado, é um positivo. Ficou só o D22. Cancela linha 2, coluna 2, sobra quem? Sobra 3, aqui é o 3, que é o A22. Ok? Achamos os cofatores. Vamos montar a nossa matriz de cofatores? Então, aqui, ó, os cofatores que nós acabamos de encontrar, aqui a nossa matriz de cofatores, vejam. Só que diferente do exemplo anterior, né, que nós vimos os cofatores, e era a solução porque o problema pedia, né, a matriz dos cofatores. Agora a gente precisa, né, completar o processo. A gente já tem o determinante da matriz original, a matriz dos cofatores já. A gente precisa agora organizar esse processo para achar a inversa. Vamos relembrar a regra, ó. Para achar a inversa, né, o que a gente vai fazer? A gente precisa não só a matriz dos cofatores, mas a gente precisa da transposta dela, né? E a transposta, né, como que vai ser? O que é linha vira coluna, né? Então, ó, 2 e 4, ó, vejam, ficou na coluna porque aqui ele era linha e aqui ele é coluna, certo? Deixa eu apagar aqui para vocês verem de novo. Então, aqui, ó, vocês têm, aqui era linha, ficou sendo a coluna, menos 1 e 3, né? A gente fez a transposição, o que é linha virou coluna. Então, nós encontramos, fazendo esse procedimento, o quê? Nós encontramos nesse procedimento a matriz transposta, né, da nossa matriz de cofatores, né? Então, a gente já tinha a matriz de cofatores, a gente achou a transposta dela, que é essa daqui. Mas o que mais que eu preciso para achar a inversa? Nós já temos o determinante que foi calculado, a matriz dos cofatores nós encontramos, depois nós fizemos a transposta da matriz dos cofatores que está aqui nessa tela. Agora, para completar o procedimento, o que a gente faz? Ó, como que era o procedimento completo para achar a inversa da matriz? Ó? 1 sobre o determinante de A, sobre a transposta, né, da matriz de cofatores, vai dar a inversa, fazendo a multiplicação aqui entre eles, né? Então, ó, 1 sobre o determinante de A, o determinante de A deu 2, que a gente viu lá atrás. A transposta da matriz dos cofatores, a gente acabou de achar 2 menos 1, menos 4 e 3. Aqui é a multiplicação por escalar, né? Como que a gente faz multiplicação por escalar? Então, multiplicação por escalar, aqui vai ser meio vezes 2, que vai dar 1, né? Porque pode cancelar aqui o 2 e o 2, né? E aí você fica com 1. Aí depois você tem o quê? Meio vezes menos 1, fica menos meio. Meio vezes menos 4, aí você já divide, né? Menos 4 por 2 dá menos 2. E meio vezes 3, que dá 3 sobre 2. Aqui a gente acabou de achar a nossa matriz inversa, ok? Então, qual foi o procedimento completo que a gente fez? Lá atrás, a gente primeiro fez o quê? A gente achou logo no início o determinante. Depois, a gente organizou a matriz dos cofatores. Depois, a gente teve que achar o quê? A transposta da matriz dos cofatores. E aí, seguindo o procedimento completo aqui, né, a gente fez 1 sobre o determinante que a gente tinha encontrado, que era 2, vezes a matriz dos cofatores, a transposta dela, né, que está aqui. Fizemos a distributiva, a multiplicação por escalar, chegamos na inversa daquela matriz dada, é a solução, ok? Então, qualquer dúvida, pessoal, estou acompanhando aqui o chat, pode ficar à vontade de perguntar, tá? Podem participar. Vamos então dar sequência nos nossos tópicos selecionados. Deixa eu ver se alguém aqui tem dúvida no chat. Deixa eu observar aqui. Estou acompanhando sempre. Não tem problema. Vocês podem perguntar a hora que desejarem. Vamos lá então. Que método de eliminação de Gauss escalonamento é o tema que vamos falar agora. Vocês já se depararam com um sistema de equações assim, né? Com 3 incógnitas, né? E 3 equações. Então, você precisa simplificar para conseguir resolver, né? E elas estão interrelacionadas, essas equações.
E se você consegue eliminar algumas letras e para achar uma delas, né, fica um processo mais prático. Esse é o nosso objetivo quando a gente pensa em escalonamento. Então, aqui, olha o processo que a gente pode usar, primeiro pensando nas próprias equações, depois a gente pode fazer um trabalho matricial. Pensando nas próprias equações, aqui foi dado esse sistema de equações, 3 incógnitas e 3 equações. O nosso objetivo é simplificar, eliminar algumas letras e conseguir resolver pelo menos uma dessas equações e depois a gente vai substituindo os valores encontrados nas demais equações. Então, aqui indica quais foram as operações que foram feitas, né? Para achar a nova linha 1, eu fiz duas vezes a linha 1 que eu tinha aqui original. Por que que a gente fez isso? Ó? Porque aqui estava 2, né? Então, a gente multiplicou por 2, gerou aqui, ó. Toda a linha 1 a gente fez vezes 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 3z, 6z e 2 vezes menos 9, menos 18. Por que que a gente fez, pessoal, esse processo, né, de multiplicação? Porque a resposta está aqui já na sequência. A gente vai multiplicar a linha 2 anterior por 4 para achar a nova linha 2. Por que por 4? Ó, se eu multiplico aqui por 4x, vai dar 4x. Se eu multiplico por 4y, dá menos 4y. E por 4, 2z deu 8z. E por 4 menos 7 dá menos 28. Qual foi o objetivo dessa multiplicação? Percebam que agora ficou 4 e 4, né? Então é possível aqui trabalhar para cancelar. Então, foi esse o objetivo desse procedimento, deixar x e x, porque fazendo a subtração entre elas, eu posso fazer o cancelamento, eu me livro do x, tá? Nós deixamos igual. Então, a ideia é a seguinte, por qual número que eu vou multiplicar, né, as equações? Meu grande objetivo é deixar x com o mesmo coeficiente. Então, se eu multipliquei aqui por 2, aqui eu multipliquei por 4, né? E aí já facilitou, porque eu consegui já deixar nas três equações ficaram iguais, aí 4x, aí facilitou o cancelamento que a gente vai fazer agora. Ó. Vejam como vai ficar. Aqui eu vou fazer a nova linha 2, que vai ser L1 menos L2, então vai cancelar L1 L2, eu vou subtrair 4 menos 4x, o novo L2 já não tem 4x, ficou sem nada aqui no x. L2 é a linha 2, né? Nova linha 2 aqui na sequência. Quando eu subtraio 2 menos 4, vai dar mais 4. Por isso que deu 2 mais 4, 6y. Quando eu faço 6 menos 8, vai dar menos 2. Por isso que ficou menos 2z. Quando eu faço menos 18, menos 28, que já é negativo, né? Menos 28 dá mais 28. Então, menos 18 com mais 28 gerou aqui o 10. Eu achei a minha nova equação. E aqui na sequência, a nova linha 3 é... Olhando aqui no anterior, o que que seria, pessoal? A minha nova linha 3 vai ser a linha 1 anterior e a linha 3 anterior. A subtração entre elas, como elas têm o mesmo valor, né? Por isso que aqui a gente tentou deixar os 3x iguais, né? Porque já facilitou para subtrair e se livrar do x. Então, aqui, quando eu faço essa linha 1 menos essa linha 4, essa subtração que eu estou fazendo vai ser a minha nova linha 3 aqui, que eu vou encontrar à direita. Então, ó, 4x menos 4x vai embora, 2y menos 3y menos 1y, 6y menos 5 dá 1y, perdão, 6z, né, menos 5z dá 1z, menos 18 menos 15 dá mais 15, vai dar menos 3. Aqui a gente já se livrou do x, mas eu precisava ter pelo menos uma equação que tivesse só uma incógnita para eu poder achar uma delas e ir substituindo nas demais. É o que a gente vai fazer agora. Querem ver? Então, agora na sequência, qual é o próximo passo? Ó, aqui eu só copiei, né? Daqui para cá uma cópia. Agora sim a gente vai fazer um novo passo. Ó. A nova linha 3 vai ser 6 vezes L3. Por que que eu vou multiplicar por 6? Para deixar a segunda e a terceira iguais para depois conseguir o cancelamento, tá? Deixa eu apagar aqui só para ficar mais fácil para vocês verem. Então, primeiro eu vou multiplicar por 6. Então, vocês podem se perguntar, mas por que multiplicar por 6? Porque aqui eu tenho 6y, agora eu quero me livrar do y. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 6, toda essa equação e gerar a nova linha 3
porque aí depois eu consigo manipular juntando as duas e me livrar do y, ó. Quando eu faço a nova linha 3, que é 6 vezes a linha 3 anterior, vai ficar o quê? Deixa eu apagar mais uma vez aqui, para não misturar as informações. Então, ó, 6 vezes menos y, menos 6y. 6 vezes z, 6z. 6 vezes menos 3, menos 18. Mas para que eu fiz isso? Para me livrar do y agora. Vejam, ó, o que aconteceu. Agora, eu tenho na segunda e na terceira, né? Segunda e terceiras equações, aqui, você tem aqui 6y e 6y. Então, minha nova linha 3 vai ser a soma da linha 2 com a linha 3, ó. Vai cancelar 6y com menos 6y, já me livrei do y. Agora, menos 2z com 6z deu 4z, que está aqui. E 10 com menos 18 deu menos 8. Agora sim, qual que é a vantagem de eu ter chegado até aqui? Vejam que nessa última, agora eu só tenho 4z igual a menos 8. É uma equação do primeiro grau, com uma incógnita, eu posso fazer o quê? Eu posso isolar o z e achar a solução do z, né? Se você pensa aí pela ideia de inversão de operação, passa o 4 dividindo, né? Que você vai achar o z. Ou a gente pode pensar com a ideia da balança, dividir os dois lados por 4, que também dá a mesma coisa, né? Então, mas eu já tenho como achar. Qual vai ser o valor do z aqui, pessoal? Então, vamos ver? Então, ó, o valor do z é só isolar, né, o z. Então, eu passo dividindo 4, vai ficar menos 8 por 4, vai dar menos 2. Tendo achado z, que deu menos 2, eu volto para as duas equações anteriores e vou substituindo e achando as demais incógnitas. Vamos ver? Ó, eu acabei de achar o z. Voltando na equação 2, que era 6y menos 2z, que é igual a 10, eu vou substituir o z, que vale menos 2 aqui. Então, ficou menos 2 vezes menos 2, porque eu substituí no menos 2z, esse z que a gente tinha encontrado na equação 3. Vai dar 4, né? Aí ficou 6y mais 4, que é igual a 10. Agora, a gente vai isolar o y. O que a gente faz? Primeiro, né? O 4... 6y mais 4, que é igual a 10. Esse 4 está somando, ele passa subtraindo, então vai ficar 10 menos 4, 6. Ou eu penso, né, na subtração do 4 dos dois lados, que seria a ideia da balança. Mas como vocês estão acostumados à inversão de operação, aqui o 4 que está somando passou subtraindo, como era 10 depois do sinal de igual, ficou 10 menos 4, 6. Agora que eu tenho 6y igual a 6, o que eu faço? Deixa eu só apagar aqui de novo para ficar limpa a tela. Então, agora a gente tem 6y que é igual a 6. Como que eu resolvo isso, pessoal? Equação do primeiro grau, uma incógnita. O 6 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 6 dividido por 6, dá 1, né? Ou, pensando na ideia da balança, seria 6 dividido dos dois lados, que também daria y igual a 1, tá? Mas como vocês estão acostumados a fazer a ideia da inversão de operação, pode pensar assim também. Vai chegar nesse y igual a 1. Já achei o z, já achei o y. O que eu faço agora? Então, agora eu vou para a primeira equação, que era lá na linha 1, vou substituir o z e o y que nós encontramos para poder achar o x que a gente ainda não tem, tá certo? Ó, então, voltando lá na linha 1, que era a equação final foi 4x mais 2y mais 6z igual a menos 18, eu vou fazer agora o processo de substituição. Então, a gente tem aqui, ó, 4x... 2y, a gente acabou de achar que o y vale 1, mais 6z, o z a gente achou aqui em cima que era menos 2, 6 vezes menos 2. Tudo isso é igual a menos 18, né, que já estava lá na equação original. Faz a conta aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 6 vezes 2, menos 12, menos 12 com 2. A gente vai ter aqui, né, menos 12 com 2. Então, a gente vai ter... menos 10, né? E aí, quando você pensa nesse menos 10, que vai passar somando para o outro lado, juntando com menos 18, vai dar menos 8, né? É porque aqui não explicitou essa passagem, mas vocês podem fazer essa passagem a mais aí para acompanhar, né? Porque aqui deu menos 6 vezes menos 2 deu menos 12, menos 2 vezes 1 deu 2, né? Aqui menos 12 com esse 2 deu menos 10. O menos 10 está subtraindo, se vocês pensam na inversão de operação, vai para o outro lado somando.
Como do outro lado do igual já era menos 18, quando passa mais 10, ficou menos 8. Aí a gente chega finalmente no 4x menos 8, e esse 4 está multiplicando, inverte a operação para ser dividindo, menos 8 dividido por 4, menos 2, tá certo? E aí a gente achou o valor do x, o valor do y, o valor do z, os valores que nós precisávamos, tá? Mas por que nós encontramos, né, uma forma mais simples do sistema? Porque nós fomos eliminando, né, algumas incógnitas e nós sempre manipulamos respeitando, né, quando eu estava somando duas equações, as próprias equações do sistema para gerar uma nova, e quando nós multiplicamos alguma das equações, nós multiplicamos toda ela, né, cada parte, você estava somando cada parte ali da soma, e depois, o que estava depois do igual também, tá, para manter o equilíbrio da igualdade, tá? É importante lembrar disso, para não acabar com a igualdade. Se você só multiplica uma parte da equação e não toda ela na hora que você está ajustando para fazer o cancelamento, né, juntando duas equações, é importante lembrar disso, tá? Então, nós chegamos, né, num sistema de equações mais simples, porque nós zeramos o x aqui na equação 2, nós zeramos o x na equação 3 e nós zeramos o y na equação 3. Então, aqui ficou fácil para achar o z. Tendo achado o z, a gente subiu o valor do z aqui e achou o y. Tendo achado o z e o y, a gente subiu para substituir e achar o x. Então, nós encontramos uma nova versão do próprio sistema, onde nós manipulamos e zeramos, né, parte deles. O x na segunda e na terceira equação e o y na terceira. E a gente sempre faz, né, assim, a última, né, fica sempre só uma incógnita, a do meio duas e a primeira três, né, porque aí na última você acha o valor de uma delas, aí você sobe, na segunda tem duas, você substitui o que você acabou de achar, você acha o y, depois você sobe, substitui o y e o z e acha o x, ok? Mas quando a gente está falando desse trabalho que a gente acabou de fazer no sistema de equação, usando as equações, é possível fazer o mesmo trabalho também com as matrizes, né? Aí, no caso, você pegaria os coeficientes, ó, 2, 1, 3 e menos 9, vejam que estão aqui, né, os coeficientes e o valor depois do igual. Aqui é 1, menos 1, 2 e menos 7, que é o valor depois do igual, né? A gente está passando para a matriz, né? Então, ó, 4, 3, 5 e menos 15. O mesmo trabalho que a gente fez de simplificar, né, para um sistema mais simples, eliminando, né, algumas incógnitas para facilitar o cálculo, a gente faz aqui com as matrizes, né? Vejam, tudo que a gente acabou de fazer anteriormente, né? Primeiro a gente tentou deixar igual aqui o x nas duas primeiras, então a gente fez a nova linha 1, foi duas vezes a linha 1 original, que deu, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 9, 18, tá aqui, né, os resultados. A nova linha 2 que vocês estão vendo aqui à direita, ela veio do resultado de 4 vezes o L2. Por que 4 vezes? Porque eu queria deixar igual aqui a coluna do x. Então, foi 4 vezes 1, 4. Deixa eu apagar para vocês verem melhor aqui de novo. Então, 4 vezes 1, 4, né? Tá aqui. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 7, menos 28. Tudo que a gente já tinha feito, né, com a outra representação de sistema de equação, né, a representação algébrica, agora com a representação matricial, tá? Então, a primeira parte, agora vamos ver a sequência, né, que a gente tinha feito, ó. Aqui foi o que a gente acabou de fazer. Na sequência, ó, para zerar o x, o que a gente fez, ó? A nova linha 2 foi a linha 1 anterior menos a linha 2, ó. A linha 1 anterior aqui, ó, 4 menos 4, 0. 2 menos 4, aqui 6, 6 menos 8, menos 2, menos 18, menos 28, né? Então, ficou 10, positivo. E aqui na sequência, deixa eu apagar de novo para ficar melhor. A gente fez aqui a nova linha 3, vai ser a linha 1 anterior menos a linha 3. Qual o objetivo dessa subtração? Zerar também o x, né? Então, ó, linha 1 menos linha 3. Então, 4 menos 4, 0. 2 menos 3, menos 1, 6,
menos 5, 1, menos 18, menos 15, menos 3, tá? Fazendo a regra de sinais, quando eu subtraio e um número já é negativo, o encontro, né, dos dois negativos já era positivo, tem que levar isso em conta, tá? Tudo que a gente estava fazendo anteriormente, pessoal, só que agora matricialmente, tá? Agora, até aqui a gente fez no slide anterior, agora a nova etapa, né? Vou multiplicar o novo L3, que é dessa matriz, vai ser vezes 6 o L3 anterior, né? Por que que eu vou multiplicar por 6? Porque eu quero deixar igual esses dois aqui, né? Ó, aqui já era 6. Então, para deixar igual, para depois somar e cancelar, a gente optou por multiplicar por 6. Então, não tem como você saber o valor que você vai multiplicar, a não ser você treinando e percebendo qual o valor que você multiplica para deixar igual, para depois você somar ou subtrair e conseguir eliminar, né? Então, multiplicando aqui a linha 3 anterior por 6, que seria essa daqui, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Agora a gente chegou naquela versão, né, final que dá para conseguir cancelar, né, o valor do y, né? Então, ó, o que vai acontecer? Para cancelar aqui o y, o que a gente faz, né? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, a gente pode, né, juntar aqui, ó. A nova linha aqui, 3, vai ser o L2 mais L3 dessa aqui anterior, ó, tá? L2, que é a segunda, mais a L3, que é a terceira, ó, menos 6 com menos 6, gerou aqui o 0, menos 2 com 6, gerou aqui o 4, 10 com menos 18, gerou aqui o menos 8, e agora a gente resolve isso. Isso aqui é o mesmo sistema de equações que nós tínhamos anteriormente, né? Só que está na representação matricial. E aí a gente pode voltar ao x e o y para pensar aqui nessa versão final da matriz. Geralmente, quando você se acostuma com essa linguagem matricial e os coeficientes e vai fazendo esses ajustes até zerar o que você precisa e chegar aqui só nesses dois números, que vai ser uma única incógnita aqui na terceira linha, você pode voltar para a representação algébrica. Então, é o que a gente fez aqui, ó. 4z igual a menos 8, porque aqui é a posição do z, aqui é a posição do y, do z, aqui é depois do igual, aqui é o x, o y, z e depois do igual. A gente volta à representação algébrica, e aí você consegue resolver o z, tendo resolvido o z, volta na segunda equação, substitui e acha o y, tendo achado o z e o y, volta na primeira e acha o x. Então, a gente fez aqui o problema usando matrizes, tá? Então, quando a gente faz usando matrizes, a gente está tentando justamente esse processo, né, aqui de Gauss, que seria zerar, né? Tentar fazer o processo de zeramento aí de algumas incógnitas. E sempre tentar deixar essa diagonal aqui, ó, igual a 1. Se você deixa essa diagonal aqui, desconsiderando, né, sempre a coluna do resultado. Se você vai fazendo várias manipulações para deixar tudo zero, a exceção da linha dos resultados, e a exceção dessa diagonal que você tenta deixar igual a 1, aí você vai conseguir de uma maneira mais simples ainda. Por quê? Aqui você precisou recorrer a expressão algébrica de novo. Você precisou voltar para a expressão algébrica, isolar o z e substituir. Mas se você consegue, né, fazer as manipulações para ficar tudo 1, você já acha direto aqui, ó, o valor do z, você já acha direto aqui o valor do y e aqui direto o valor do x, né? E aqui nesse caso, como só tem duas, seria o valor do x e o valor do y. Então, quando você faz essa manipulação matricial, tentando gerar os zeros nas demais posições, na coluna, né, na diagonal principal, deixar tudo igual a 1. Os valores que você encontrar na última coluna, né, deixa eu só apagar para mostrar de novo. Então, aqui, os valores que vocês vão encontrar na última coluna, quando vocês deixaram tudo igual a 1 aqui na diagonal e os demais números igual a 0, vocês já encontram direto a solução, né? E essa é a técnica de Gauss. Você já encontra direto, ó, o x igual a 2, y igual a 4 e z igual a 3. Como que você consegue isso? Né? Fazendo algumas manipulações adicionais, somando, né? Subtraindo equações com esse objetivo. Então, você
vai respeitar, né, que você vai estar sempre somando, subtraindo entre elas as equações, mas você vai buscar esse zeramento dos demais elementos, a diagonal igual a 1, que aí você acha direto os resultados, aí você vai estar aplicando o método de Gauss, ok? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, a gente tem aqui um exemplo para mostrar para vocês, né, pensando no método de Gauss. Então, ó, dado aqui um sistema de equações, você passa para matrizes. Então, você usa só os coeficientes, 2, 1, 3, 4, deixa eu apagar para ficar mais claro aqui. Então, 2, 1, 3 e 4, ó, 2, 1, 3 e 4. 1, menos 1, 2 e menos 1. 1, menos 1, 2, menos 1, 4, 3, 5 e 10, né? Passou para a matriz, né, só com os coeficientes e os valores que estão depois do igual, a gente faz as manipulações tentando transformar em 1, né, e em 0. Então, a diagonal sempre em 1, depois em 0, os demais elementos. Então, aqui, ó, a nova linha 1 vai ser metade da linha 1 original, porque eu estou buscando geral 1, né? Então, como aqui era 2, eu teria que dividir por 2. Então, vou dividir por 2 toda a linha 1. Para dividir por 2 toda a linha 1 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Você pode pensar das duas formas que é a mesma coisa, ou dividir por 2 toda a linha 1, ou multiplicar por meio. Qual o objetivo de eu fazer isso? Eu quero gerar o 1, porque a gente está aplicando aqui o método de Gauss, a gente quer gerar na diagonal principal 1 e a gente quer gerar os demais zeros, tá? Então, ó, ou dividindo por 2 ou multiplicando por meio, vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 dividido por 2 vai dar 1 sobre 2. 3 dividido por 2 é 3 sobre 2. 4 dividido por 2 deu 2. A nova linha 3 é 1/4 da linha 3 original, que é essa daqui. Por que que eu vou dividir ou multiplicar por 1/4 ou dividir por 4? Porque eu quero gerar o 1 aqui. Então, como eu quero gerar o 1 aqui, o que eu vou fazer? Vou dividir por 4 ou multiplicar toda a linha por 1/4. Multiplicando por 1/4 ou dividido por 4, né? Tanto faz. Dividindo por 4, aqui seria 4 por 4 dá 1. 3 por 4, 3 quartos. 5 por 4, 5 quartos. 10 por 4 daria 10 quartos, que dividindo, né, simplificando, vai ficar 5 meios. E aí o próximo passo, ó, a gente acabou de fazer aqui. A nova linha 2 vai ser L1 menos L2, né? Por quê? Porque agora eu estou tentando fazer o zeramento de alguns elementos, né, que eu preciso. Então, L1 menos L2 anteriores, aqui, ó, L1 é a linha 1 aqui anterior e a linha 2. Deixa eu só apagar aqui que eu risquei. Então, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Meio menos 1, meio menos menos 1, né? Que vai dar meio mais 1, que você fazendo aí vai dar 3 sobre 2. Esse meio, né? Que era menos menos 1, que é meio mais 1, você pode ou tirar o MMC, que vai ser 2, e considerar aqui embaixo 1, 2 dividido por 2, 1, uma vez 1, 1, e 2 dividido por 1, 2, duas vezes 1, 2, ia ficar 3 sobre 2. Ou você pode, né, pensar no seguinte, 1 eu posso escrever como sendo uma fração com numerador e denominador iguais. Então, eu poderia também pensar direto que esse 1 poderia ser substituído por 2 sobre 2, que seria a mesma coisa que 1, seria uma forma mais prática para deixar os denominadores iguais, e aí eu somaria o meio, né, com o menos menos 1, que deu mais 1, eu poderia pensar nesse mais 1 como 2 sobre 2, ou eu faço o MMC aqui, tá? Como vocês preferirem. Depois a gente tem o que mais, né? Aqui a gente está fazendo o quê? A gente está a nova linha 2, que é o L1 menos L2. Então, a gente acabou de fazer meio menos menos 1, que deu meio mais 1, que deu 3 sobre 2. Agora, 3 sobre 2 menos 2 deu menos meio. Todos eles vocês podem organizar o MMC se vocês querem aí, ó, 3 sobre 2 menos 2. Se vocês vão fazer isso usando o MMC, considera 1 aqui embaixo. O MMC vai ser 2, 2 por 2 aqui vai dar 1. 2 por 1 vai dar 2, 2 vezes 2, 4, então vai ficar menos 4. Aí quando se faz aqui vai ficar... Aí você chegaria no...
Deixa eu só ver aqui um detalhe. Aqui é menos 3 sobre 2, menos 2, né? 3 sobre 2 vai ficar, então, 1,5 menos 2. Tem que dar menos meio. Então, aqui, deixa eu só ver aqui um ajuste que eu acho que eu troquei aqui sem querer. 2 dividido por 2, 1. Ah, tá, aqui, perdão. Aqui é 3, né? Perdão. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, ficou 3 menos 4. 3 menos 4 aqui, menos meio. Certo? Menos meio, que é esse menos meio aqui. E aí a gente tem, na sequência, a mesma coisa. Aqui 2 menos menos 1 vai dar 2 mais 1 vai dar o 3. A próxima linha 3 aqui vai ser L1 menos L3. Lembrando que a gente subtraiu aqui na L2 a L1 menos a L2 anterior para zerar esse elemento. E a L1 menos L3 também a gente está zerando aqui, né? Então, a gente vai fazer L1 menos L3. Então, L1 menos L3. Como que vai ficar, pessoal? 1 menos 1, 0. Meio menos 3 quartos. Aí tem que sempre fazer as contas à parte para vocês verem, né? Meio menos 3 quartos. Aí vocês vão ver o MMC que você vai usar aqui. 2. 4 dividido por 2, 2, né? A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, que é o de cima, né? E depois aqui 4 por 4, 1 vezes 3, 3. Então, 3 menos, 2 menos 3 menos 1 quarto, né? E aí é esse menos 1 quarto que vocês estão vendo aqui, porque a gente fez aqui meio menos 3 quartos, ok? Depois você tem o que mais? O L1 menos L3, a gente está nessa parte, a gente acabou de fazer aqui o 3 sobre 2. Eu virei aqui a tela, perdão, cadê aqui? Voltando aqui, só eu tinha acabado de fazer aqui. Então, a gente acabou de chegar nesse 1 quarto. Eu apaguei aqui, apaguei, né? Então, mas a gente está fazendo L1 menos L3. Então, ó, 1 menos 1 deu 0, a gente já tinha feito meio menos 3 quartos, que deu menos 1 quarto. Aí a gente tem aqui o 3 sobre 2, né? E aí a gente fez... Eu terminei fazendo menos 2, né? Só que aqui a gente tinha já na linha de baixo 5 quartos. Deixa eu fazer de novo para mostrar para vocês. 3 sobre 2 menos 5 quartos. Deixa eu ver se eu tinha feito isso aqui. Então, aqui eu deu 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 4 por 4, 1. Vezes 5, 5 também dá 1 quarto. Aqui terminou que eu terminei fazendo a subtração com a linha 2, mas era a linha 3 aqui, o 5 quartos. E terminou por coincidência gerando o mesmo resultado, que aí terminou que a gente... que eu terminei verificando que deu o mesmo valor certinho, mas só que tinha que ser no de baixo, foi uma coincidência ter dado igual, né? Aqui a gente tem que ter uma atenção para pegar o elemento da linha certa, né? É um detalhe importante, mas aqui já está corrigido para vocês, tá? Então, e o 2 menos 5 meios, vamos fazer, ó, 2 menos 5 meio, 2 menos 5 meio, vai dar o denominador 2, é o MMC, aqui é 1, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 dividido por 2, 1, vezes 5, né, ali, fazendo o MMC, menos meio, que é esse menos meio que vocês estão vendo aqui, a gente fez aqui 2 menos 5 sobre 2, tá certo? Que a gente está subtraindo linha 1 menos linha 3. Tendo feito isso, né, a gente zerou essa parte, mas a gente precisa deixar tudo igual a 1. E aí a gente tinha parado aqui, e aí para gerar, né, o 1, o que a gente vai fazer aqui, ó? 2 terços vezes a L2, como aqui é 3 sobre 2, a gente multiplicou por 2 sobre 3, que é o inverso, aí gerou aqui o 1, mas a gente multiplicou todos os elementos da linha gerando esses resultados. Depois a gente fez aqui o L3, que é menos 4, L3 anterior. Qual que era o objetivo? Por que multiplicou por menos 4? Para gerar aqui o 1, que a gente está em busca dos zeros e do 1, né? Então, menos 4 vezes menos 1 quarto aqui deu 1, e a gente multiplicou menos 4 vezes 1 quarto menos 1, menos 4 vezes menos meio, aí a gente chegou aqui no 2.
Tendo feito esse procedimento, a gente está quase chegando, né, no valor final. O que a gente precisa mais? Aqui a gente vai multiplicar por 2/3. Deixa eu só colocar aqui já para vocês o restante do nosso exercício. Então, a gente vai multiplicando, pessoal, buscando esse objetivo final aqui. Tudo isso que a gente fez, ou subtrações ou multiplicações, foi ajustando para gerar o valor que eu precisava para produzir os zeros e os uns, tá? E aí a gente tinha aqui o grande objetivo final, que era chegar nessa matriz. A diagonal 1, todos os demais elementos 0, e aqui são os resultados. Aí eu achei direto o x, o y, o z. Aí é a técnica que a gente fez aqui do Gauss, né? Então tem que fazer as contas parte por parte. É importante que vocês façam, igual a gente estava fazendo aqui o passo a passo, as contas, né? Eu vou deixar para vocês terminarem de fazer aqui as contas e verificarem, para vocês verem se vocês entenderam o passo a passo, até chegar nesse valor final, que foi o escalonamento por Gauss que a gente fez aqui, tá bom? E aí é uma forma de resolver. E aí você vai ajustando por qual que você multiplica. Depende, né? Se você quer gerar o 1, se você quer gerar o 0, o que eu vou precisar depois quando eu somar, quando eu subtrair? O importante é chegar nessa matriz final, que ela já dá a solução do sistema de equações, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. Foi um prazer estar junto aqui com vocês. Então, aguardo vocês na próxima aula ao vivo. Ótimos estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima.